Olá, estamos com mais um E-News, quarta-feira, 2 de maio de 2018. Para iniciar, vamos ao nosso pensamento do dia. Se o resultado não saiu como esperavas, não se desespere. O mais importante de tudo é que você não desistiu. Com mais um pouco de perseverança e persistência, será possível alcançar o objetivo desejado. Pensatas Edson Gomes. Hashtag Pensatas Edson Gomes. E hoje, 2 de maio de 2018, iniciamos mais um E-News. Dizer a vocês que hoje é o Dia Nacional da Ética. Um dia propício, inclusive, para a gente tratar do nosso tema principal do programa, que é a ética profissional. E o que seria a ética, então? Fazer aqui uma rápida introdução para que a gente possa ter aí uma compreensão básica do que seria a ética. Ética seria um conjunto de valores morais e princípios que norteia a conduta humana em sociedade. E aí a gente tem que ter em mente que ética é diferente de moral, tá? E aí a gente, para entender isso, é preciso, inclusive, mais tempos. Nós temos um vídeo lá no nosso canal do Professor Edson Gomes no YouTube, que traz explicações mais precisas sobre isso. Então, nas palavras de Mário Cortella, um grande pensador e educador do momento, ética seria um conjunto de valores e princípios que nós usamos para decidir três grandes questões da vida: o que eu quero, o que eu posso e o que eu devo. Nem sempre aquilo que eu quero eu posso, nem sempre aquilo que eu posso eu devo, e nem sempre aquilo que devo eu posso ou quero. A partir disso, espera-se de cada um seriedade e dignidade em seus atos, sejam eles políticos, sociais, culturais ou atos morais. Em resumo, a ética seria, levando para o lado profissional, uma ética profissional, a ética profissional é seguir um conjunto de normas que formam a consciência moral do profissional e representa a sua conduta. Então, a maneira como nós nos portamos profissionalmente, ou a maneira como devemos nos portar profissionalmente, esse conjunto de valores que forma essa consciência profissional é o que nos norteia enquanto profissionais. E aí você tem o chamado dilemas éticos. Eu diria que a enfermagem é uma das profissões que vive constantes dilemas éticos. Por que ela vive constantes dilemas éticos? Porque ela atua em relação ao ser humano. E aí nós temos desde as pesquisas, nós temos desde as condutas profissionais, desde os procedimentos, em que você se depara com determinada situação que coloca em xeque o seu status cultural, a sua cultura e o seu conjunto de princípios. Diante desses status, você está diante de um dilema moral. E aí esse dilema moral ele volta a perguntar aquelas três grandes questões da vida: eu quero, eu posso ou eu devo. Eu quero fazer determinado procedimento, mas muitas das vezes eu não posso fazer esse procedimento. E por que eu não posso fazer esse procedimento? Porque às vezes esse procedimento não é de minha responsabilidade. Esse procedimento, e eu falo aqui, por exemplo, enquanto técnico de enfermagem, esse procedimento é de responsabilidade do enfermeiro. Desta feita, você tem aí o seu querer limitado pelo seu poder, por aquilo que eu posso. Nem sempre aquilo que eu quero é aquilo que eu posso. Todas as vezes você pode fazer o procedimento, mas você está diante de uma situação em que você não deve tomar aquela decisão de fazer. Mesmo você podendo fazer, mas você não pode tomar a decisão de fazer. E de outras vezes você deve fazer o procedimento. Você deve fazer, mas não quer fazer, por liberalidade sua, e a ética traz essa possibilidade de uma liberalidade que você tem, ou
você não pode fazer. E por questões diversas, alheias à sua vontade, você não vai poder fazer esse procedimento, mesmo você querendo, tá? Então, de forma genérica, hoje, sim, para trazer só a informação de que hoje é o dia da ética, e nós precisamos pensar uma ética aí, uma ética universal, uma ética social, uma ética política, uma ética religiosa, né? Pensamos aí, por exemplo, uma ética cristã. Eu acho que é muito salutar pensar aquela fase que se atribui muito a Cristo, né? Não quereis para os outros aquilo que não querem para ti. Eu acho que isso resume, inclusive, o cerne da ética cristã, né? Tem muita gente que, às vezes, mesmo imbuído dessa qualidade ética, dessa qualidade de cristã, se dizendo cristão, muitas das vezes ele prefere algo para os outros que jamais queria para si. Então, a ética cristã, ela tem muitos disso, né? Então, assim, essa introdução é apenas para a gente fazer aqui uma alusão ao dia da ética. E hoje, né, nós estamos iniciando o nosso encontro, e o nosso encontro hoje nós vamos iniciar o capítulo chamado capítulo 2 dos deveres do novo Código de Ética. Nós vamos trazendo uma série de programas, e nesses programas nós tratamos já a parte introdutória, já partamos do preâmbulo, dos princípios, né? Tratamos dos direitos, né? E agora nós vamos para os deveres, né? Então, o primeiro dos deveres que está aqui, que é o artigo 24, ele diz o seguinte: exercer a profissão com justiça. Exercer a profissão com justiça, com compromisso, com equidade, com resolutividade, com dignidade, com competência, com responsabilidade, com honestidade e com lealdade. Nós temos uma profissão que esse conjunto de atributos ele está inerente ao nosso exercício. E aí nós voltamos para as três grandes questões da vida. Mesmo que eu queira esquecer esse rol de compromisso que eu tenho, esse compromisso, essa equidade, essa resolutividade, a dignidade, a competência, eu jamais devo esquecer isso. Eu jamais devo esquecer isso durante o exercício da minha profissão. É um dever meu exercer a profissão levando em conta esse rol de elementos. Tá? O artigo 25 ele traz um outro elemento interessante, que é fundamentar suas relações no direito. Então, quando a gente diz, por exemplo, que determinadas atividades você não pode fazer enquanto técnico de enfermagem, porque essas atividades pertencem ao rol de atribuições privativas de enfermeiro, dentro da profissão de enfermagem, porque tem atividades que são privativas de enfermeiro na profissão de enfermagem, mas que outro profissional fora da enfermagem vai poder fazer, né? Então você tem ali essas suas atribuições, ela tem que ser fundamentada no direito, tem que ser fundamentada na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica. Então é muito comum, por exemplo, nós temos agora em Patos, eu aproveito para mandar aqui um abraço para os profissionais de enfermagem de Patos, muitos deles nos acompanham, nos assistem, que estão enfrentando um processo grevista lá, né, com muita maestria, estabeleceram a regra básica de garantir 30% do atendimento. A justiça declarou que a greve era legal, mesmo assim o prefeito cortou os salários, suspendeu o pagamento desse salário. Mas o que eu quero trazer com isso? É que às vezes as pessoas terminam nos deixando de lado, terminam não nos aceitando porque nós temos posições ideológicas diferentes das delas, ou porque nós temos aí opinião diversa da dela. Muitas vezes as pessoas, no auge de suas arrogâncias, elas querem que nós pensamos iguais com ela. Elas querem que nós concordemos a vida toda com ela, ao tempo inteiro com ela, sem que a gente possa ter uma diversidade de opinião e sem que a gente possa ter uma posição ideológica diferente, né? Então isso é importante que o profissional de enfermagem saiba que um dos deveres dele para com a exercício da profissão é fundamentar suas relações, inclusive fundamentar suas relações nas
relações do direito, na diversidade de opinião e na posição ideológica. Até porque isso, a diversidade de opinião e a posição ideológica faz a gente crescer enquanto indivíduo, enquanto ser social que nós somos. O artigo 26 traz um elemento importante, que é conhecer, cumprir e fazer cumprir o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e demais normativos do sistema COFEN, Conselhos Regionais. Isso que nós estamos fazendo aqui, distribuindo conhecimento, ao mesmo instante em que eu tomo conhecimento, distribuo conhecimento para quem está nos assistindo e para quem vai assistir depois, e a partir disso aí, nós vamos estar aí conhecendo, cumprindo e fazendo cumprir o nosso Código de Ética Profissional. Na medida que você vê um colega que não se pauta com base nos artigos do Código de Ética, você pode inclusive orientá-lo quanto fazer isso com base nesses normativos, né? Não só no Código de Ética, mas em diversos normativos que orientam a profissão. Você tem o artigo 27, incentivar e apoiar a participação dos profissionais de enfermagem no desempenho de atividades em organizações de categoria. E aqui nós temos um elemento, eu diria, de suma importância, que é a responsabilidade social que nós temos enquanto profissionais, enquanto gestores, né, muitos gestores de enfermagem, enquanto enfermeiro, para quem é enfermeiro, que é coordenador, que é RT, né? Eu tenho participado de algumas reuniões em que os RTs, pelo contrário, em vez de incentivar os profissionais a organizar a categoria em sindicatos, associações, em clubes, etc., ele faz do contrário. Eles perseguem, né, eles dificultam essa organização da categoria, o qual a gente esses profissionais têm aqui já o nosso repúdio. O artigo 28 traz comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem e aos órgãos competentes fatos que infringem dispositivos éticos legais e que possam prejudicar o exercício profissional, a segurança, a saúde da pessoa, a família e a coletividade. Aqui é quando você encontra algumas situações em que profissionais, no exercício da sua atividade, colocam em risco a segurança e a saúde da pessoa a qual ele está prestando assistência, ou de certa forma coloca em risco a segurança e a saúde da família ou da coletividade. Então, de imediato, é um dever de quem observou isso, independente do grau, né? Se seja do quadro 1, ou seja do quadro 2 e 3, seja enfermeiro, seja técnico auxiliar de enfermagem, é dever dele fazer essa comunicação, né? Independente, inclusive, se ele está comunicando de alguém que é superior, digamos assim, no caso do enfermeiro, por exemplo. Se um técnico de enfermagem resolve comunicar, fazer a comunicação que o enfermeiro, no ato de sua atividade, tem se portado a colocar em risco a família, a pessoa e a coletividade. O artigo 29 nos coloca diante de uma situação que é o seguinte: comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem fatos que envolvam recusa ou demissões de cargo, função ou emprego, motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente código e a legislação desse profissional. Essa é uma questão, eu diria, um dos pontos chaves, né, que nós temos, que às vezes os profissionais, quando estão diante de uma situação como a que a gente citou no artigo anterior, que é de comunicar, por exemplo, a um profissional que no exercício da profissão ele coloca em risco a segurança da pessoa, da família ou da propriedade. E muitas das vezes, por exemplo, se esse profissional for de grau hierárquico superior dentro da instituição, vai correr o risco de ele, por exemplo, sofrer como retaliação a demissão do cargo de função, né, motivado por conta dele ter feito essa denúncia, esse comunicado ao Conselho. E aqui, mas mesmo assim é um dever dele fazer esse comunicado. Não fazer esse comunicado, observar e não fazer o comunicado, ele vai estar depois
sendo, inclusive, na possibilidade de cumprir aí uma reprimenda ética em razão de ter se omitido de fazer esse comunicado. O artigo 30, que é cumprir no prazo estabelecido determinações, notificações, citações, convocações e intimações do sistema do CONFEN, Conselho Regional de Enfermagem. É muito comum você receber, às vezes, notificação, né? Alguns gestores de conselho, todas as notificações dele, por exemplo, vêm com base antes no artigo 51, que era o do Código anterior, né? Porque havia uma obrigatoriedade, então ele tornava isso uma simples notificação que podia ser feito só como membro do conselho, tornava essa notificação, ou torna essa notificação com base no artigo 30, porque aí o descumprimento, por alguma razão, enseja a abertura de um processo ético. Então a gente entende que esse artigo é importante demais para os conselhos, mas nem toda notificação deve se basear tão somente nesse artigo. Às vezes até porque você termina, enquanto gestor, ferindo aí ferindo aquele que é notificado, quando ele percebe que não havia necessidade, por exemplo, de uma intimação de forma coercitiva, né? Esse artigo ele tem uma forma coercitiva, ele obriga, de certa forma, o profissional ao comparecimento. Tá? O artigo 31, ele se refere a colaborar com o processo de fiscalização do exercício profissional e prestar informações fidedignas, permitindo o acesso a documentos e às áreas física e institucional. Esse artigo está voltado mais para enfermeiros, né, assim, que são responsáveis pelo serviço, a menos que técnicos e auxiliares sejam encontrados fora, né, trabalhando sem a supervisão, o que a própria legislação já é coercitiva nesse aspecto. Mas o aspecto aqui é que quando o fiscal, o sistema de fiscalização do conselho chega aos órgãos, esses órgãos têm que abrir suas portas e quem é responsável por isso é o profissional de enfermagem que está lá nesse órgão. Abrir essas portas no sentido de oferecer e de prestar as informações na sua forma real, né? Permitir acesso aos lugares, aos documentos, às áreas físicas da instituição, enfim, colaborar com o processo, digamos aí, de fiscalização. O artigo 32 diz que o profissional tem o dever de manter inscrição no Conselho de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício profissional. Então, se ele trabalha na Paraíba, ele tem que manter suas inscrições de Paraíba. Se ele trabalha em Pernambuco, manter sua inscrição em Pernambuco. Se ele trabalha no Rio Grande do Norte, manter a inscrição no Rio Grande do Norte, ou São Paulo, ou enfim, onde ele trabalha. Se ele trabalha em 2 estados, ele tem que ter aí 2 inscrições. Uma inscrição principal e uma inscrição secundária. Isso torna obrigatório, né? E aí tem uma legislação, tem uma norma específica para inscrições. Naqueles exercícios esporádicos de nunca vez, então somente é necessário comunicar ao conselho que fará aquele exercício de uma única vez, ou está passando no estado, que vai realizar uma atividade, um programa ali, qualquer desse tipo, e aí o conselho vai avaliar esse programa e aí não será necessário fazer essa inscrição. Isso está lá numa outra resolução, que é a resolução que trata justamente das inscrições, as inscrições primárias e secundárias. O artigo 33 diz que ele deve manter os dados cadastrados atualizados junto ao Conselho de Enfermagem de sua jurisdição. E aqui entra uma situação bem interessante, que muitas das vezes os profissionais eles não mantêm esses dados atualizados. Você chega no cadastro dos conselhos, muitos profissionais já não tem mais o endereço, já não é mais o mesmo, né? As pessoas moram de aluguel, no momento que ela vai fazer a inscrição, elas oferecem a inscrição do local, o endereço do local, por exemplo, onde está morando, e aí 1 mês, 2 meses depois ela muda de lugar e aí não volta ao conselho para fazer
essa modificação de endereço. Uma outra situação bem presente é, por exemplo, a pessoa que mora em João Pessoa e de repente arruma um emprego em Campina Grande ou no sertão da Paraíba e resolve se mudar para o sertão da Paraíba. Também ele termina não modificando ali o endereço. E é muito mais comum ainda é você ter aí telefone, né? O número do telefone. Antes nós vivíamos a era do telefone fixo, hoje nós vivemos do telefone móvel, a era do telefone móvel, e as pessoas trocam muito de número por conta disso e que você termina não atualizando também esses dados cadastrais. Então é um dever do profissional manter esses dados cadastrais, não esquecendo que é dever do órgão também facilitar, né, tendo como contrapartida facilitar a alteração desses dados cadastrais. Imagina um órgão que não facilita, que não tem quem resolva isso, que não pode fazer por telefone, que não tem espaço para fazer pela internet, né? Na era da internet, depois esse órgão vai cobrar de você aquilo qual ele não possibilitou. Então não existe uma maneira, né? Imagina alguém que vai exigir que um profissional saia de Cajazeiras, por exemplo. Cajazeiras está a 490, 500 quilômetros, né? Quase 600 quilômetros da Paraíba, dependendo do local onde ele esteja em Cajazeira, para vir atualizar um dado cadastral aqui em João Pessoa ou em Campina Grande. Então isso é, no mínimo, absurdo. Imagina um estado como São Paulo, como Rio de Janeiro, né? Estado como Minas Gerais, grande, muito grande a distância, o profissional tem que sair 2, 3 mil quilômetros para modificar o número do telefone ou para modificar o seu endereço. E depois o órgão cobrar dele porque ele não modificou esse endereço. Então isso seria deveras dispendioso para esse profissional. O artigo 34 diz manter regularizadas as obrigações financeiras junto aos Conselhos Regionais de Enfermagem e Jurisdição. Então todos os anos o Conselho gera aquela anuidade, né, que é uma obrigação financeira, né, com caráter tributário, que o profissional tem que todos os anos pagar essa anuidade. E aqui não vem o questionamento se é caro, se é barato, se o valor está alto, se está baixo, mas sim a obrigação que o profissional tem para com os órgãos, né, para com o órgão, de manter esses dados, de manter regularizada essa situação, sob pena, inclusive, de responder uma execução fiscal, um processo de execução fiscal, e ter que oferecer bens, inclusive bens à penhora. É óbvio que ninguém quer isso, mas por força da legislação existente, por força de ser um tributo, o órgão, os conselhos regionais de enfermagem são obrigados a fazer a execução das anuidades não pagas. É claro que tem regra específica, existe lei específica para isso, de como fazer, dos valores, etc. Mas a bem verdade, o que a gente está dizendo aqui é que o profissional tem a obrigação de fazer o cumprimento, né, de adiplir essa situação. O artigo 35, né, que é o nosso último artigo comentado hoje, aí, para os programas número 36, diz que é o seguinte: pôr o nome completo ou o nome social, é uma inovação que o Conselho Federal de Enfermagem trouxe aos conselhos regionais, a aceitação do nome social para aqueles que são intersexos, para aquele que se apresenta que tem uma diversidade, e obedecendo aí os princípios da diversidade sexual, aquele que tem um nome social e que gostaria de ser chamado por este nome social, a pessoa pode justamente ir ao conselho requerer a mudança do seu nome principal para o nome social. E manter esse nome de forma legível, né? De forma legível, ter o número da categoria de inscrição colocado em número da categoria, assinatura ou rúbrica nos documentos quando do exercício profissional. Esse artigo ele entrou em confronto com a resolução que tratava do uso obrigatório do carimbo, né? Ele derroga aquela resolução, a resolução, aí nós vamos só falar en passant aqui bem ligeirinho,
existe uma diferença entre revogação e derrogação. Revogação é quando se revoga a resolução por completo, derrogação é quando se derroga apenas parte da resolução. Então a resolução que tratava do carimbo, ela foi derrogada apenas naquilo que confronta com essa legislação aqui, com essa resolução aqui. E por que ela derroga? Porque esta resolução ela é posterior à resolução do carimbo. E aí ela traz o parágrafo primeiro que diz o seguinte: é facultado o uso de carimbo, ou seja, deixa de ser obrigatório o uso de carimbo, ele passa a ser facultativo o uso do carimbo. Você tem o carimbo, não é obrigado a usar o carimbo, tá? Você pode fazer ou não o carimbo, e é facultado o uso do carimbo com o nome completo, nome da categoria, inscrição do Corém, devendo constar a assinatura ou rubrica do profissional. Então, uma vez que você coloque o nome, né, como diz no artigo 35, você coloca o nome, ou nome social, de forma legível, o número da categoria de inscrição, assinatura ou a rubrica no documento, isso resolve a questão da identificação. O uso do carimbo passa a ser facultativo. E o parágrafo 2º vai assim: quando se tratar de prontuário eletrônico, é uma prática hoje que já se tem em alguns hospitais de grande porte, os prontuários serem eletrônicos. Quando se tratar de prontuário eletrônico, a assinatura deverá ser certificada conforme a legislação vigente. Então o que é isso, essa assinatura certificada? Você vai ter um TOT, né, uma espécie de como se fosse um pendrive ou algo parecido, que vai ter uma assinatura digital, uma certificação digital. Então, na hora que você vai assinar, você coloca esse TOT, você vai entrar nele e ele vai passar uma numeração para assinar para o prontuário, e essa numeração ela é única, ela é uma certificação digital, ela é uma assinatura digital única para que lhe representa, que é a expressão de sua presença, de sua realização, de sua participação naquele atendimento no prontuário eletrônico. E aí muitas vezes as pessoas confundem o seguinte: as pessoas confundem fotografia de assinatura colocada num documento e depois enviada, transformada em PDF, como se fosse assinatura digital. É bom que se confunda isso. Assinatura digital ou certificação digital é um documento tirado por uma agência certificadora, que vem ali um totezinho como se fosse um pendrive, tá? Então, com isso a gente encerra hoje a nossa atividade. Esse vídeo depois vai estar disponível no nosso canal no YouTube, canal do professor Edson Gomes. Vai estar disponível, como está sendo já aqui, na nossa página Enfermagem News, né? Informação com ética e responsabilidade, e na página do professor Edson Gomes no Facebook.